vivemos dias em que tem diversas e diversos tipos de fontes para você se encher. Principalmente no que tange a internet, no que tange a tantas coisas aí. Então a pergunta que nós devemos nos fazer é: do que eu tenho me enchido? Porque o que será que Pedro, para estar tão cheio de Deus e para ser um instrumento ao ponto de dar a ordem para aquele coxo que ele andasse, aquele coxo andou, entrou no templo glorificando a Deus? Como foi o processo para que esses dois chegassem a esse ponto? Então a questão que nós devemos nos perguntar é: em que ponto do processo que eu estou? Será que eu estou no início? Sabe, quando sou ali chamado, olha para a história, irmãos, Jesus passando, vê Pedro lá pescando, e ele fala assim, ele vê algo de especial naquele homem bruto. Mas diz a palavra que a conversão de fato, o ser instrumento na mão de Deus de fato, isso demandou tempo. Aleluia. Demandou obediência, aprendizado. Mas a verdade é que às vezes nós somos pessoas muito impacientes, imediatistas, queremos o agora. Olha, Deus tem o poder, eu creio num Deus vivo e poderoso que tudo pode fazer, Criador dos céus e da terra, mas não quer dizer que Ele vai fazer para você agora, até porque para você ser forjado isso demanda tempo. O próprio Jesus começa o seu ministério com 30 anos de idade. Ele passa, parece que 30 anos no forno, mas olha, pega essa. São 30 anos que ele não ficou ocioso, completamente parado. Porque se você for ver a história de Jesus, já menino, com 11, 12 anos, já estava pregando no templo. Mas o seu ministério de fato começa a ter, aleluia, início após os seus 30 anos. E claro que tudo isso tem um porquê. O povo judeu ali, o homem, ele começava a ser considerado homem de fato a partir ali dos seus 30 anos. Aqui com 18, eu sou maior de idade. Povão de idade, eu sou de maior. Você fala de maior lá no cartório, eles me matam. Não é assim? Eu sou maior de idade, agora eu sou adulto. Jesus começa a colocar no seu papel de homem, assim, seu ministério em prática com 30 anos de idade. Mas a gente quer que aconteça agora. A irmã pregou aqui, Davi foi ungido lá o excluído, estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Ele recebe a unção de Samuel. Ele podia bater no peito, né, irmão? E falar assim: agora então eu vou lá pode tirar Saul aí do trono, porque agora eu vou sentar. Fui ungido. Aquele que não se prepara para aquilo que Deus tem para as suas vidas está fadado ao fracasso. Olhando para a trajetória desses dois homens que adentram o templo, eu verifico com muita facilidade que não foi da noite para o dia. A própria história de Pedro vai mostrar que o próprio Pedrão, apesar de ser um homem para frente, ele nega Jesus 3 vezes. Quantas vezes, irmãos, nós temos negado o nosso Senhor? Talvez você... eu nunca neguei. Talvez você não negou com palavras, mas com atitudes, com pensamentos. Nós negamos ao Senhor às vezes todos os dias. Mas eu louvo o Senhor que nos traz aqui essa noite para puxar a nossa orelha e falar assim: olha, eu preciso que vocês se encham mais de mim. Isso demanda muito empenho, irmãos. E demanda tempo, demanda obediência, renúncia. Quando fala de renúncia, então, meu Deus, busca diária. De fato, sentar a bunda na cadeira e aprender, sabe? Nós estamos tendo aqui de 15 em 15 dias, nas quartas-feiras, um ensinamento maravilhoso, poderoso, onde o tema é fazendo com excelência, fazendo a obra de Deus com excelência. E inclusive nós terminaremos agora na próxima quarta-feira esse tema, o irmão Vicente, e depois terá um tema novo. Então não perca a oportunidade de aprender do Senhor, porque é nesses momentos que você de fato se enche de Deus. É no momento da palavra, na profundidade com a palavra, na profundidade da oração. Então, irmãos, que eu e você viemos dar mais importância para esse relacionamento que o Senhor nos proporciona.
Porque parece que nós estamos vivendo um relacionamento raso. Parece que vir ao culto no domingo é o suficiente. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você espera apenas o culto de domingo para se encher, o seu estoque está muito vazio. Apesar da palavra e dos louvores ser gostoso, a comunhão com os irmãos ser muito gostosa, mas se você se enche apenas da palavra, do louvor, da comunhão, do culto de 1h30 no domingo, o seu estoque está para baixo da reserva. E nós precisamos estar com o nosso estoque cheio. É como se eu abastecesse o meu carro e ele acendesse a luz da reserva ali, mas eu quero atravessar lá para o outro estado, para o Paraná. Não vai passar de Itapevi, irmão. Então eu quero perguntar para você, como é que está o seu estoque? Como está o seu... E como que eu encho então esse estoque? Como que eu me encho de Deus? Como que eu faço essa despensa ficar abarrotada? Buscando no Senhor. Então a pergunta que você deve se fazer, e que eu devo me fazer, é: quanto tempo do meu dia eu estou me dedicando para se encher mais de Deus? Eu aprendi muito sobre o TSD. O que é o TSD? Tempo sozinho com Deus. Esse tempo aqui é maravilhoso, essa celebração aqui é muito gostosa. Mas quanto tempo, quantos minutos do seu dia você tem se dedicado ao Senhor? Ô Tiago, eu não tenho tempo. Eu acordo muito cedo, eu tenho não sei quantas conduções para pegar, e depois aí às vezes eu nem faço hora de almoço. Isso acontece comigo também. Aí volta, tem criança pequena, ou tem outra atividade para fazer no período noturno. E aí quando você chega cansado, não teve nem 15 minutos para o Senhor. E esse tempo sozinho com Deus, esse TSD, é extremamente necessário para que você se encha dele. Você não tem proximidade. Você já viu relacionamento forte que não tem conversa? Se você pegar os casados, aquele que namora, ou até mesmo uma amizade de muito tempo, por que elas perduram? Elas se mantêm no tempo, apesar das dificuldades? Pela profundidade do relacionamento. Aleluia! Então, como eu estou me relacionando com o Senhor? Como que eu estou conversando com o Senhor? Expondo ao Senhor as minhas dependências. Irmão, você e eu precisamos parar, que seja 15 minutos do meu dia. Eu tenho certeza que ao momento que você começar a se relacionar com o Senhor, 15 minutos vai ser muito pouco. Mas comece com 5, com 10, com 15 minutos. Aleluia! Mas comece do jeito certo. O louvor é uma bênção. Nós que somos músicos, nós adoramos. Nós temos aqui o nosso grupo de louvor. Nós já passamos a música agora no começo da semana. A Priscila passou até a playlist essa semana lá. A gente ficou ouvindo no meio da semana os louvores. É uma bênção, glória a Deus. Mas que nesse momento do TSD, do tempo sozinho com Deus, que o louvor fique até secundário. Se você tiver mais tempo para colocar o louvor nesse momento, glória a Deus. Mas que seja primordial a palavra de Deus e a oração. Porque a base de um bom relacionamento é a conversa. Como é que você conversa com esse Deus? Como é que você se enche desse Deus? Como é que você expõe para Ele as suas fragilidades, as suas necessidades? Através de uma conversa. E como nós cristãos conversamos com Deus? Através da oração. Aleluia! E como que Ele responde para nós esses pedidos através da oração? Através da sua palavra. E aí depois você celebra através do louvor, não tem problema nenhum. Mas como está esse momento? Eu também confesso a você que eu não tenho tanto tempo assim. Ainda estou tendo aí alguns dias de férias, aí tirei 2 semanas de descanso. Parece que eu estou trabalhando mais em casa. Eu estou quase ligando para o meu chefe no cartório e falo assim: Toninho, posso trabalhar? A mulher está pondo muito para trabalhar dentro de casa. A mulher está pegando pesado. Mas, brincadeiras à parte, irmãos, quando a Renata sai de manhã para trabalhar, a gente acorda, a gente toma café junto. E ela sai, e quando ela sai, ela pega o carro. É aquele momento que eu tenho de sentar na mesa e conversar. Eu gosto às vezes de pegar minha xícara de café e olhando para o céu, conversar com o Senhor. E eu bato meu papo com meu pai, eu bato meu papo com meu Senhor. Sabe, não é nada daquilo: ó Senhor, Pai das luzes, excelentíssimo Deus. Não, nada disso, não. Tem hora que eu olho assim e falo: Espírito Santo, dá uma força aí. O bicho está pegando. Renata está brava hoje.
O chefe lá tá difícil. O neném tá dodói. As finanças às vezes não tá meio difícil. Eu bato uma papo, sabe aquela conversa de pai e filho, irmão? E é tão gostoso, irmão. Aleluia. É tão gostoso. Sabe você sentir o Espírito Santo? Parece sentar do teu ladinho assim. Fala, filho, vai, desabafa. E é tão gostoso, irmão. Hoje eu vou. Às vezes eu acho que eu tô na Raposo Tavares ali. Acho que o pessoal passa por mim e fala assim: esse motoqueiro é meio doido. Às vezes eu tô aqui, sabe, falando sozinho. Acho que a pessoa passar e olhar e falar assim: meu Deus, deixa eu afastar desse cara, ele deve estar chapado, não é possível. Fico falando, sabe, não dá para tirar o olho da pista, mas a gente fica falando e eu fico trocando uma ideia com meu Deus. Senhor, como o Senhor é bom. Eu não mereço, sou um pecador, miserável, mas dependo da sua graça, dependo da sua misericórdia. Me ajuda os meus irmãos lá na igreja. Entra lá na casa do Kelvinho, entra lá na casa, aleluia, do Wesley, da Fran, do Adriano. Abençoa a baixinha ali que está lá no restaurante agora lá, fazendo comida para os outros que vão lá no pesqueiro lá. Abençoa. Luizão está lá no meio da eletricidade, lá no meio do shopping lá, não está nem dormindo à noite. Alcança o Luizão lá, Senhor. Eu vou trocando uma ideia tão gostosa, irmão. E sabe disso? Sabe aquela sensação, irmãos, de você falar e saber que tem alguém te ouvindo? Isso é muito bom. É ruim, não é? Quando você fala com alguém, parece que a pessoa está em outro mundo, né? Às vezes acontece, a gente está numa roda de amigos, começa a conversar aqui, a pessoa está ali dando atenção para 2, 3. Isso acontece comigo aqui, às vezes no final do culto. Queria dar atenção para todo mundo. Mas quando você fala com o Senhor, não, quando você chama, Ele vem. Quando você chama, Ele vem. Aleluia. Ele não nega um coração arrependido. Ele não se nega um coração contrito. É a palavra de Deus que diz, não é o Tiago que está falando, não. Então, que eu e o meu coração, o seu coração, o nosso coração possa ser um coração contrito, arrependido, dependente do Senhor. Aleluia. Quando nós entramos nessa vibe assim de falar assim, eu preciso mais de Deus, eu preciso me encher de Deus, porque vai ter momentos que alguém vai precisar, e o que eu vou ter para oferecer? Eu não sei como que você está essa noite, eu sei como eu estou, e eu preciso ter mais recursos na minha vida para oferecer, e eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim e me encha mais. Aleluia. Mas quando a gente pede, Ele vem. Ele vem. Glória a Deus. Atos no capítulo 2. Aleluia. Atos no seu capítulo 2, no seu primeiro versículo diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Tem outras traduções. Aqui, ó, essa tradução, coloca lá para mim, Atos. Me ajuda aí. Volta, vai lá. Não consegue? Tá bom, deixa pra lá. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos em concordância. Até que, de repente, veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Glória a Deus. O texto vai dizer que eles estavam em concordância, unânimes. Eles estavam debaixo de uma palavra. Aleluia. Jesus falou para eles: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Aqueles homens estavam em busca de um revestimento que viria do céu. Aleluia. Esses homens estavam sendo preparados para serem cheios de Deus, para fazer, aleluia, a obra do Senhor. Tanto é que no capítulo 2 eles são cheios do Espírito, e lá no capítulo 3 Pedro já está entrando no templo e mandando o coxo se levantar, e o coxo se levantando. Eu quero falar para você essa noite que quando nós estamos debaixo da palavra do Senhor, estamos dispostos a ser cheios do seu Espírito, aleluia, nós seremos cheios dele, e nós faremos grandes coisas nessa terra. Nós seremos bênção não só para as nossas vidas, para os da nossa casa, mas para aqueles que nos rodeiam também. Glória a Deus. Estavam todos reunidos, e quando Ele promete, Ele cumpre. Ele fala: ficai lá Aleluia.
do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Em Atos, no capítulo 4, versículo 31, vai dizer que Pedro e João novamente perante o Sinédrio. O versículo 31 diz assim: eles já cheios. Isso, o que eu estou mostrando para vocês agora é o fruto de estar cheio de Deus. No capítulo 3 ele manda o coxo se levantar em nome de Jesus e o milagre acontece. No capítulo 4, no seu versículo 31 diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando você está cheio de Deus, quando você ora, quando a sua palavra é profética, aleluia, as coisas vão se mover, aleluia, e a palavra diz que vai falar inclusive com ousadia, porque você não fala mais por você, você fala através do Espírito Santo, você fala em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, aleluia, tem almas, tem vidas precisando ser alcançadas, de ter homens, de ter mulheres que falam com ousadia, que falam cheios de Deus, que precisam ser bênção para a vida das pessoas aí fora. Então eu pergunto novamente para mim e para você: o que eu tenho para oferecer? Aleluia, do que eu estou cheio afinal? É Deus, aleluia. Em Atos, no capítulo 13, no versículo 9, nós vamos ver uma história de um homem que estava cheio de Deus. Nós vamos ver Paulo no seu capítulo 13, aleluia. Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 9, aleluia. Paulo e Barnabé pregam em Chipre. Elimas, o encantador, tinha um ali que falava, mas não falava em nome de Deus. E sabe o que eu aprendo nesse capítulo? Que aquele que está cheio de Deus, Deus dá o discernimento do que é do Senhor e do que não é. A palavra vai falar que Paulo, cheio de Deus, fala assim: não, alguma coisa de errado tem nesse profeta aí, nesse encantador, nas palavras que saem da boca desse homem. Eis a necessidade de eu e você estarmos cheios de Deus, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas usam as palavras muito em vão, em nome de Deus. Falam que estão falando em nome de Deus, mas não estão. Tem gente que não está buscando na palavra, não está buscando um relacionamento com Jesus na oração, mas buscam profecias, buscam revelações. E eu quero deixar bem claro aqui: eu não tenho problema nenhum com profecia e revelação, eu creio nelas, desde que estejam pautadas na palavra. Mas para que eu entenda o que é de Deus e o que não é de Deus, eu preciso estar cheio de Deus. Aleluia. Quando eu e você estamos cheios de Deus, aquilo que é do Senhor, o Espírito Santo testifica em nosso coração, diz a palavra. Mas há uma multidão de pessoas em pleno 2025 sendo enganadas e arrastadas, lugares cheios, para praticamente verem shows, para verem profecias, revelações, chave disso, chave daquilo. E o Senhor pode fazer tudo isso, o Senhor pode te dar tudo isso, mas você precisa estar cheio de Deus para saber o que é e o que não é. Porque se você não estiver cheio de Deus, em algum momento você vai ser levado por um vento que não é do Senhor. É Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês Gálatas, no capítulo 5, no seu versículo 22 e 23. 22. Olha só o que um homem e uma mulher cheio do Espírito de Deus transborda através dela. E aqui a gente já fala assim, a gente já pode olhar para esse versículo e falar assim: deixa eu ver se eu estou transbordando alguma coisa de todos esses itens colocados nesse versículo. Mas o fruto do Espírito é caridade, em algumas traduções amor, gozo, em algumas traduções alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse temperança eu gosto da tradução que fala assim: domínio próprio. Aleluia. Mas só produz isso quando é Pedro e João entrando no templo.
porque eram homens que estavam cheios desse Espírito. E aqueles que estão cheios do Espírito produz amor, alegria, domínio próprio, bondade. Estamos produzindo isso, irmãos? Eu produzo lá em casa. E às vezes ainda, quando a mulher está meio que pá virada, não produz muito não. Então nós precisamos estar mais cheios de Deus. Nós precisamos ter, e esse domínio próprio, essa temperança, irmão, pensa num trem difícil de conseguir. Porque tem momentos da nossa vida que nós somos literalmente confrontados. Quando não é dentro da nossa casa, é no nosso ambiente de trabalho, é numa opinião diferente que a nossa. E pensa numa sociedade hoje com uma dificuldade imensa de poder respeitar uma ideia, um pensamento que não é igual ao meu. Porque afinal, eu sou filho do Deus vivo, eu sou o dono da razão. Então, irmãos, não tem certo e errado. Tem aqueles que dependem do Senhor e que são cheios dele. Muitas das vezes eu vou conversar com o nosso irmão Luiz ali, meu amigão, e em algum momento, em algum assunto, seja, sei lá, num cotidiano, numa política, qualquer coisa, pode ser diferente. Mas aí o domínio próprio vai ser confrontado. Eu falo assim, não, eu não aceito. O irmão pensa de errado, eu penso certo, ou o contrário. Irmãos, domínio próprio. Como está o seu domínio próprio? Aleluia. Eu quero concluir com Lucas, no capítulo 4, no seu versículo 18 e 19. Aleluia. Diz assim: Jesus falando, nosso modelo: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Jesus Cristo é o nosso modelo. Glória a Deus. Ele era aquele que estava cheio do Espírito, porque ele começa dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim. E quando você abre a boca para falar que você é um cristão, que religião que você é? Eu sou um cristão. Então você está dizendo que você é um pequeno Cristo. Cristão é esse o significado, é um Cristo em miniatura. Então se você é um pequeno Cristo, você tem que bater no peito e falar: o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou a curar os quebrantados de coração. Porque o próprio Jesus nos dá essa autonomia. Ele fala: olha, se vocês crerem, vocês farão obras ainda maiores do que eu. E por que não estamos fazendo então? Será que Jesus é mentiroso? Será que Jesus se excedeu em suas palavras? Eu não creio nesse Deus, eu creio num Deus cirúrgico. Aleluia. Se não está acontecendo, é porque o Espírito do Senhor não está sobre nós como deveria estar. E aí não temos como salvar os oprimidos. Mas Ele nos ungiu para evangelizar, nos enviar para curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos. Irmão, tem muita gente cativa. As pessoas acham que liberdade é poder chapar o coco aí fora, as festas, as noitadas. Eles acham que isso é liberdade, mas na verdade isso é cativeiro. Porque liberdade de fato só temos no Senhor Jesus. Aleluia. Ele é aquele que nos traz a verdadeira liberdade. Glória a Deus. Ele nos envia, Ele pega a casa de fé e envia para dar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, Aleluia. pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Mas para isso precisamos nos encher dele. Precisamos nos enchermos do Espírito Santo.
Porque aqueles homens só foram instrumentos nessa terra para o coxo que estava pedindo, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E nós estamos neste lugar para glorificar e bendizer o nome de Deus, mas para nos enchermos mais do Espírito Santo. Aleluia. Mas se você ficar, volto a repetir, dependente apenas do culto de domingo, apesar de ser muito gostoso, irmãos, é um momento especial esse nosso momento aqui. Mas se você esperar para o próximo domingo para se encher, para pegar só o filé mignon aqui do pregador, chegar aqui, eu vou ouvir a palavra, uma palavra gostosa hoje, é muito pouco. Para você estar de pé aqui essa noite, você tomou café da manhã, você almoçou, provavelmente como eu tomamos um cafezinho da tarde, e muitos que gostam de comer igual eu, ainda vamos jantar. E se nós não tivermos as nossas refeições, nós vamos ficar o quê? Desnutridos e doentes. E tem muito crente desnutrido, irmão. Tem muito crente precisando de uma vitamina para ficar forte de novo. O bom é que a farmácia está aberta. O bom é que está disponível. Aleluia. E é de graça, irmão. Glória a Deus. O ser humano ele tem uma tendência a não dar muito valor àquilo que vem de graça. Você já deve ter escutado isso. Mas nós não. Foi de graça. A graça foi nos dada. Glória a Deus. Mas teve um preço. Não foi totalmente de graça, foi um preço de sangue. Mas que eu e você não venhamos ser religiosos, que eu e você não venhamos ser frequentadores de um culto de domingo apenas. Que sejamos sim frequentadores dos nossos cultos de domingo, mas que venhamos ter relacionamento mais profundo com o Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e no domingo a gente entra nesse templo para celebrar e agradecer ao Senhor. Não tem problema nenhum você pedir nada para o Senhor, mas que a sua primeira, a intenção real seja de chegar nesse lugar para agradecer e adorar aquele que é o Senhor das nossas vidas. Se encha do Senhor, se encha do Senhor. Quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero fazer uma oração com você essa noite.